Caros alunos, eh, estamos continuando aqui a aula 10, né? Sobre a origem do ser humano moderno, né? O homem anatomicamente moderno. A gente vai analisar agora a evidência arqueológica, que é o capítulo 30. E, como a gente viu nas unidades anteriores, a genética, eh, a evidência genética anatômica aparentemente favorecia uma recente saída da África, né? Um modelo de substituição dos seres humanos modernos. Mas a genômica tornou mais complexa essa ideia, né? Porque apoiou a teoria do Templeton, que na verdade a gente saiu da África pelo menos 3 vezes e houve mistura com as populações arcaicas, e aí, portanto, registraram esses eventos anteriores, tá bom? E a gente sabe que a gente tem DNA denisovano e neandertal. E denisovano, nas populações lá daquela região de Papua Nova Guiné, teve 3 misturas, né? Então, uma que todos os asiáticos têm, mais 2, né? Uma delas restrita à Polinésia, né? Então, houve mistura. E, além disso, teve mistura entre denisovanos e neandertais, seres humanos modernos e neandertais, né? Hominíneos arcaicos e denisovanos, né? Então, né, houve muita mistura. Então isso aí é mais complexo do que o mundo. Então o ser humano moderno aparentemente surge na África mais de uma vez, na forma dos erectus, depois dos homens sapiens arcaicos e depois dos homens modernos, e eles saem da África e se misturam. E houve mais de uma saída da África, né? Bom, vamos ver a evidência arqueológica, né? Para ver se ela se amarra com as outras evidências. A grande pergunta aqui é: será que a anatomia moderna é igual ao comportamento humano moderno, como a manufatura de ferramentas complexas e a elaboração de arte? Durante muito tempo, o comportamento humano moderno era visto como um fenômeno recente. A, a Revolução Cultural que aconteceu na Europa em volta de 40 mil anos atrás. A evidência recente tem mudado esse cenário. Bom, aqui a gente tem alguns artefatos do Paleolítico, né? E eles são feitos, né, esses tipos de ferramenta foi feito pelos Neandertais, né? E são pontas musterianas, pontas Levallois, pontas Levallois na forma de tartarugas, um core, né, ou seja, uma pedra original Levallois, né, ou, e um disco, né, embaixo um machado de mão musteriano, um, um scraper convexo, um scraper quina, né, scraper é umas coisas que você usa como uma grossa, né, para ralar madeira, né? Depois, limace e dentículo, né? Então, esses são os nomes que eles deram para essas ferramentas que são típicas dos Neandertais, né? E os heidelbergenses começam a fazer esse tipo. E aqui, as ferramentas Então, isso aí é do Paleolítico do meio, né? Então, tem o antigo, né? De que é a tecnologia olduvaiense, né? E depois a tecnologia queoliana, né? E a gente viu que teve uma tecnologia anterior ao duvaiense, né? E aqui a gente tem as tecnologias do Paleolítico, o modo 4 e o modo 5, né? Então, aurignaciano, né? Gravitiano, silutriano, magdeliano, exiliano, né? Então, entre 40 mil, 30 mil e 20 mil antes do presente, né? O asiliano é 10 mil anos antes do presente, né? E essas tecnologias, elas estão mudando num passo que fica cada vez mais acelerado, né? Que comparado com 1 milhão de anos para o duvaiense, 1 milhão de anos para o
Keoliense, essas tecnologias, elas mudam cada vez mais rápido, né? Bom, você tem uma sensação de que a moda muda e tem variação geográfica, né? Então, aqui tem alguns artefatos do Paleolítico Superior, né? Que são normalmente associados como sapiens, né? E tem vários, né? Eles fazem pequenas lâminas, né? E coisas que parecem, né? Então, esse aqui parece uma lança, né? Esse aqui parece uma escápula, né? Eles chamam aqui Solutrean Laurel Blade, Leaf Blade. Então, folha de louro, né? Uma Prismatic Blade Core, né? O core é o centro, né? De onde você tira as peças, né? Então, isso aí, né? E então, a escala é 5 centímetros, igual a essa, né? E aqui, é, Laplace reproduziu essa tipologia das ferramentas do Paleolítico Superior entre 1950 e 1960. Essa é a base de todas as tipologias. É intricado e a variedade é muito maior do que as ferramentas anteriores, né? Então, ponto de flecha, escápula e assim por diante, né? Na África também, na Paleolítico Superior, você tem grande variação, mas também, ao mesmo tempo, um aumento nas formas, variação geográfica e aumento de tipos de ferramentas, né? Aqui é uma das peças paleolíticas, é uma lâmina de folha de louro, né? Do Solutriano, né? Lembrando para vocês, o Solutriano foi esse período aqui, entre 30 mil a 20 e poucos mil anos atrás, né? E algumas dessas lâminas são tão fininhas que elas são translúcidas, né? Aí existe uma filosofia de que elas eram tão fininhas que talvez elas não fossem práticas, né? Então talvez elas fossem usadas em rituais. Aqui, algumas ferramentas desse período aí, né? É, que você tem o que aparece ser arpão, que é uma coisa que os neandertais não faziam, né? Elas são entre 90 a 160 mil anos e foram encontrados no Zaire. Então, parece que eles estavam pescando coisa que precisa de arpão. Arpão a gente usa para pegar peixe, para pegar foca e para pegar golfinho, né? Ela entra, mas ela não sai, aí fica presa no corpo do peixe, né? Aí, ó, a gente então tem uma ideia de que os neandertais eram bobões e não faziam ferramentas muito complexas. As ferramentas deles eram lindas, elas eram menos complexas, só que, veja, eles acharam uma ferramenta de 50 mil anos atrás, na Holanda, né? E ela tinha sido grudada usando uma super cola de seiva, é um piche feito da seiva de birch, uma árvore, né? Então você pega o birch e você desidrata ele, né, numa panela, né? E você obtém uma cola super poderosa. Isso é uma coisa que pessoas depois, por exemplo, no período medieval, sabiam disso. Mas o incrível é que os neandertais também faziam isso. Então, ó, aqui está a lâmina e aqui está a cola, feita desse piche, feito de birch, né? Essa árvore, né? Acho que bétula, alguma coisa assim, né? Então, essa super cola de 50 mil anos atrás mostra que os neandertais tinham um pensamento complexo, né? Para você ficar fervendo uma. Então, com isso aí com indícios, né? De que o Neandertal tinha colar, que o Neandertal talvez pintasse, talvez o comportamento do Neandertal estava mais próximo do comportamento do ser humano moderno do que a gente tem admitido recentemente, né? Bom, então vamos ver é, os continentes comparados, né? Europa, leste da Ásia, oeste da Ásia. O oeste da Ásia seria o Oriente Médio, né? Agora a gente não pode mais chamar de Oriente Médio, né? Porque tem um certo racismo, Extremo Oriente, Oriente Médio, né? Como se a Europa fosse o centro do mundo. Então, hoje em dia, a gente chama o Oriente Médio de Ásia Oeste e
O Extremo Oriente seria Ásia Leste e África. Então, veja, você tem o aquiliano, isso, aquilo, mais antigo na Europa e na Ásia, né? Aí depois você tem Musteriense associado ao Neandertal, e Musteriense associado ao Homo sapiens arcaico. Isso aí até uns 50, 90 mil anos atrás. Na Ásia é mais complexo, né? Tem formas que talvez sejam é, seres humanos derivados dos erectus, né? Ou talvez sejam os denisovanos, né? Que a gente eles são aqueles parecem erectus de cérebro grande, né? Inclusive parecem neandertais, mas maiores que os neandertais, né? E aí eles estão associados a uma indústria olduvaense, né? Agora, na África, você tem Musteriense com Homo sapiens moderno, né? Então, veja, coincide com Homo sapiens moderno, né? Na, na Palestina, há uns 110, 120 mil anos atrás, né? Aí, é, tem tecnologias um pouquinho mais complexas, how esses Spurs, e Modern Homo sapiens, associados com pontos que começam a ficar mais complexas. E aí você tem ferramentas mais complexas, volta de 50 mil anos, uma explosão, né, de associados ao Homo sapiens sapiens, né? Aí o que que acontece? Um, o Musteriense Neandertal na Europa, né? Ou seja, sempre teve Musteriense Neandertal, e na, na Palestina, entre os Neandertais com Musteriense, ou seja, seres humanos modernos com a tecnologia Musteriense podem ser substituídos por Neandertais com a tecnologia Musteriense. Aí, por volta de 40, um pouquinho antes, na África, você tem uma transição para ferramentas mais complexas, que também, aparentemente, tem o Chaltepuriano associado aos Neandertais. A gente não tem muita certeza, porque a caverna de Chaltepuriana, né, ela demonstra que talvez houve mistura, então a gente não tem mais tanta certeza. Será que os Neandertais faziam ferramentas mais complexas ou não, né? Na, no leste da África tem Homo sapiens com essa tecnologia de transição. Na Ásia a gente tem muito, o registro não está bom, mas os chineses provavelmente vão melhorar esse registro. E depois, na África, você tem Homo sapiens com esse registro. Então, por volta de 45 mil anos atrás, a gente faz a transição para as tecnologias modernas, né? E aí, você aí faz a transição para o Oreguiano na Europa, o Paleolítico superior no leste da África, tudo Homo sapiens sapiens. Né? Então, aparentemente, o comportamento humano inicial nos homens anatomicamente modernos é igual aos dos neandertais. E posteriormente, talvez por volta dos 70 mil anos atrás, tem alguma revolução que começa a mudar 70, 80 mil anos atrás, começa a mudar a tecnologia. Mas não muda em todos os lugares e aí você tem uma experiência coexistindo com essas tecnologias mais modernas. Aí pega fogo em todo mundo por volta de 40, no máximo 50 mil anos. Esse período de transição aqui, tá bom? E aqui a gente tem o modo, né? Primeira aparência do modo 4, né? E aqui a gente tem a espécie, né? Então, na Ásia, Erectus, aí o que parece ser heidelbergensis, ou seja, talvez seja, ao invés de heidelbergensis, talvez seja o denisovanos, né? E aí você tem os seres humanos modernos com essa tecnologia por volta de 30, 40 mil anos atrás, né? Depois na Europa, a mesma coisa, heidelbergensis, neandertais, seres humanos modernos, junto com essa nova tecnologia. Na Ásia, não, ele começa com tecnologia mais antiga e depois vai. Depois no Oriente Médio, heidelbergensis, seres humanos modernos, neandertais, seres humanos modernos com a nova tecnologia, né? No norte da África, a gente tem neandertais,
e depois seres humanos modernos, né? Então essa região de Marrocos, né? Isso aí tá estranho. Porque a gente viu que, na verdade, a região de Marrocos, a gente tem seres humanos modernos a partir de 300 mil anos atrás. Então, isso aí provavelmente vai mudar, né? Essa visão provavelmente vai mudar, né? Bom, não sei se for aquela região do Egito, né? Agora, aqui é o leste, East Africa, né? O leste da África, né? Heidelbergenses, da origem ao seres humanos modernos e a tecnologia, modo 4, começa aqui. Então, você tem um período de transição a partir dos 70 mil anos, esse aqui é o boom. No sul da África, aqui está o sul da África. Você tem tecnologia cada vez mais moderna no sul da África, não no resto da África. E aí, a partir dos 70 mil anos, que coincide com a revolução que talvez ocorreu na África do Sul. Então, Heidelbergensis dá origem ao ser humano anatomicamente moderno, que na África do Sul começa a pintar e fazer um monte de coisa. Depois, no sul da África, na Austrália e no Sudoeste. Na Austrália, o ser humano moderno aparece com uma tecnologia bem antiga, né? No Sudoeste da África, da Ásia, ou seja, Java, Bornéu, isso aqui, eles têm erectus e ele é substituído entre 50 e 30 mil anos pelo ser anatomicamente moderno, né? No sul da África, aí você tem África, South Africa, né? É isso aí. Na África do Sul tem essa explosão, né? Aqui, né? E no sul da Ásia você tem, parece ser, seres Homo sapiens arcaico. Vai ver que isso aqui não é só Neandertal, mas sim Homo sapiens arcaico. É a atribuição. Não... E aí você tem os seres anatomicamente modernos. Esse cinza aqui tá estranho, né? Porque Neandertais no norte da África, Neandertais no sul da Ásia, né? Falando aqui sul da Ásia, isso aí tá estranho, porque não são, né? A gente sabe que ou são erectos ou são denisovanos, né? Então esse aqui tá estranho, talvez eles erraram, eles queriam botar heidelbergenses ou algo desconhecido, né? Porque, tá bom? Então é isso. Mas basicamente o que a gente está dizendo é de que seres humanos modernos, anatomicamente modernos, coincide com o modo 4, o mais antigo é no Sudáfrica, e aqui na Europa você tem o Buxoteutoriense, que é esse modo 4 com Neandertais, talvez, né? Depende do que a gente vê naquela caverna, né? Então, ó, o modo 1 é comum aos Homo erectus que saíram da África e foram colonizar a Europa, e aos Homo erectus na África. Mas o Ergaster desenvolve o Equeuriense, que vai para a Europa na forma dos Homo antecessor, né? E aí, descendente do Homo antecessor, talvez, ou do Homo ergaster direto, você tem os heidelbergenses. Os heidelbergenses evoluem o modo 3, né? Que aí é dada pelos Neandertais e pelo Homo sapiens. Depois substitui todo mundo, inclusive o Erectus lá na Ásia, né? Algumas pessoas chamam o Heidelbergensis, que deu origem ao Homo sapiens moderno, de Homem, tá? Então aqui a gente tem modo 1, na Ásia dos Erectus até quase hoje em dia, e na África se espalha, o modo 2 se espalha e vai para a Europa, e aí depois vai para a Europa de novo com os Heidelbergensis daqueuriano, né? E fica na África com os heidelbergenses africanos. Os heidelbergenses africanos dão origem a talvez o Olmei, que é o modo 3, que aí leva como Neandertal os terienses, né? Vai para Sudoeste Asiático e Austrália, né? E tal associado aos homens anatomicamente modernos na África. Aí eles dão origem ao modo 4 e ao modo 5 na África, e
e na Europa, né? E aí, escuro, você tem as inspeções do Holoceno associadas ao Neolítico, né? Então, você tem o Paleolítico, você tem os modos de 1 a 5, né? Depois você tem o Mesolítico, né? Que está entre os dois, né? E que tem muitas ferramentas, com chifres e outras coisas, né? E aí a gente tem o Neolítico, que tem a pedra polida, né? Cerâmica e agricultura. Aqui, isso aí não, provavelmente a gente vai ver de novo na arte, né? Mas o que acontece? Lâminas, né? Na África do Sul são associadas a até 280 mil anos, né? É, pedras para moer as coisas tem até 280 mil anos. Processamento de pigmento tem até 280 mil anos. E pontas tem até 280 mil anos. Então, isso aí são coisas que o heidelbergense, Homo sapiens arcaico, fazia. Eles talvez pintassem o corpo, né? Mas eles tinham pedras para moer coisas que pode ser para fazer farinha, né? Mas, né? Então, você tem uma pedra grande, uma menor, e uma usada como a parte de baixo do pilão, né? E a outra pedra gira em cima da de baixo e é usada para moer as coisas, né? Eles provavelmente estavam fazendo pigmentos, né? Porque são associados com pigmentos, né? Essas pontas que são típicas do, dos povos, né? Agora, usar conchas e trocas a longa distância começa desde 140 mil anos atrás na África do Sul, né? Pesca começa desde 120 mil anos na África do Sul. Ferramentas de osso são encontradas a partir de 100 mil anos, né? Pontas de arpão a partir de 100 mil anos, né? Mineração a partir dos 100 mil anos, né? É fazer essas coisas que às vezes são encontradas com marquinhas. E eles acham que as pessoas, porque isso aí é usado hoje em dia, por exemplo, para pessoas contando carneiros, né? Então, pessoas analfabetas contando carneiros, eles vão girando essa forma na mão e vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí gira de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí gira de novo. Eles são de formas diferentes para você saber onde você está, e você aí vai contando o número de vezes que você gira aquilo, né? Aí você, por multiplicação, você tem o número de carneiros que você tem, né? Então, esses notational pieces in size, eles são coisas para auxiliar na conta, né? Microlíticos é encontrado na África a partir de 70 mil anos atrás. Ossinhos, né? Dentes furados, né? Chifres furados. Isso aí, para fazer colar, é encontrado a partir dos 60 mil anos, né? Imagens é encontrado a partir dos 50 mil anos na África do Sul, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também na arte, né? Então, veja, o que os heidelbergenses, ele dá origem, nesse aqui, eles falam de que existe uma espécie que seria o Eumei, né? Que dá origem não só aos sapiens, só que aos neandertais, segundo essa visão. Então, você tem Erectus e Agatha. Erectus dá origem ao Heidelbergensis dá origem ao Homem, que dá origem ao Neandertal e ao Sapiens. E o Homem seria faria enterros, que é uma coisa que o Homo sapiens arcaico tem, o Homo sapiens moderno tem, e os neandertais têm, faz enterros, enterra, não, simplesmente não joga no buraco, né? Cava um buraco e tampa, às vezes com conchinhas e aí, ferramentas. Aí depois enterros, caçada, fogo, lâminas, pigmentos, ossos que foram transformados em ferramentas, né? Ferramentas de osso, né? Ossos que foram desenhados, ferramentas de osso, ossos que foram furados, talvez para fazer colar, ocupação de cavernas e sítios abertos, né? Ou seja, não estão ficando na caverna o tempo todo, mas tem barracas fazem saem no meio do nada, né? E isso aí é uma coisa que sapiens têm, que neandertais têm. Então é uma característica derivada compartilhada. Aí a gente tem características únicas da, dos seres humanos modernos, seria a arte parietal, ou seja, na parede das cavernas, figuras esculpidas, né?
instrumentos musicais, hã, né, redes espaciais extensas conectando comunidades diferentes, né, e trocando coisas, provavelmente. Estruturas que foram desenhadas, casas, né, com um lugar para você, hã, fazer a cozinha, outro lugar para você fazer ferramentas, ou seja, ambientes divididos, né, hã, e um lugar para jogar lixo, né. Depois você tem uma fogueira central, né, tipo os índios têm uma fogueira central para esquentar o ambiente, né, e uma tecnologia sofisticada de fazer lâminas, né. E as coisas características únicas neandertais seriam um musteriano levalloense, chateaubriand, etc, né. E é isso, né. Aí a gente tem como o que acontece nas ferramentas? Aqui a gente tem as ferramentas, hã, entre 100 a 50 mil anos atrás, começam na África e se espalham pelo sul. Esse aí é o primeiro espalhamento de ferramentas. O segundo espalhamento de ferramentas vai para o norte, e aí vai para da Ásia, vai para as Américas. Então isso aqui era há 100 a 50 mil anos atrás, isso aqui no auge de uma glaciação, né. Então veja, como os continentes são diferentes, você tem geleiras ocupando parte da América e da Europa, né, você inclusive tem que passar pela passagem glacial ou fazer cabotagem, né, ir de barco. E aqui, veja, as ilhas fazem uma mega península, e aqui a Austrália, com a Nova Guiné, faz um mega continente de Sahul, tá? E Sulawesi, né? Que hoje não existe porque viraram um monte de ilhas, né? Depois que mais? Aqui você tem o espalhamento das tecnologias novas, né? Então a gente tem três momentos distintos, né? E um deles é africano e vai pelo sul. Outro, né, entre 50 a 100 mil anos entre 100 a 50 mil anos atrás. Outro mais recente, por volta de 45, se espalha por essas regiões e consegue chegar nas Américas. E outro ainda mais recente, entre 15 e agora, aí você chega os in teve uma outra invasão indígena. Então houve várias invasões indígenas, né, a última foi dos esquimós, né, saíram da Sibéria e foram até a Groenlândia, né. Chegaram lá, tinha vikings, né. Aqui é a mudança do gelo, né, e essas fases de interglaciais e fases geladas, tem consequência para expansão de tecnologias distintas, né. Então parece de que às vezes uma era do gelo, intercalava um tipo de ferramentas para o outro. Então, provavelmente, quando ficava muito gelado, os seres humanos eram expulsos, e depois, quando esquentava de novo, chegava gente com uma tecnologia diferente. Então, a gente falou de muitas espécies de Homo, né? Os denisovanos, que existem por volta de, né, 40 mil anos atrás, né? Homo antecessor, que está entre 850 e 750 mil anos atrás, né? E de dois sítios descobertos em 97, os denisovanos, foi descoberta de um osso, a gente não sabe nada, né? Mas agora tem mais de um sítio e publicado em 2010, né? Eles foram encontrados no Tibete também, né? Depois, Homo sapranensis, da Itália, né? Talvez sejam erectos, mas ele tem um cérebro grande, né? 1.000 centímetros cúbicos, né? Uma calota craniana descoberta em 94 e redescrita em 2003, né? Homo erectus, entre 1,8 e 30 mil anos atrás, encontrado em vários lugares, África, Eurásia, Java, China, Índia, Cáucaso. Tinha 1,80 m, 60 quilos, um cérebro variou de 850 a 1.100, registros fósseis são muitos e foram descobertos em 1891 a 92, né? O Ergaster, de 1,8 a 1,3 milhões de anos, né? Foi descoberto em 1975, né? Homo floresiensis foi descoberto em 2003, 2004, né? Pequenininhos, 25 quilos, né? Cérebro de 400 centímetros cúbicos. Homo galtenguensis, entre 1,9 e 0,6 milhões de anos, né? Foi descoberto em 2010. Homo georgicus, né? Que é Homo erectus, né?
Foi de 1,8 milhões de anos, cérebro é 600 centímetros cúbicos, é pequeno, né? Menor do que o Ergaster, que é 700 a 850, ou Erectus, né? 850, né? 4 indivíduos, hoje em dia são 5, né? E vários outros ossos. Ele foi descoberto em 99, em 2002 foi descoberto mais crânios, e posteriormente também. Homo habilis tem 2,1 a 1,5, né? E foi descoberto em 1960 e 64, né? O cérebro de 510 a 660. Heidelbergensis, né? Entre 600 mil a 200 mil anos, na Europa, África e na China, né? Foi descoberto em 1908. Os Neandertais foram descobertos em 1929, né? Aí depois 54, né? E 1864, tá bom? A publicação do nome em 1864, a descoberta em 1829, né? Eles são de 230 a 28 mil anos atrás, né? O cérebro chegava a 1.900 centímetros cúbicos, né? O Homo naledi, pelas estimativas de 2017, ele foi tirado 2 milhões de anos atrás, isso aí é novidade, gente. E ele está entre 20 mil e 30 mil anos atrás. É super. Não, desculpe. Entre 200 mil e 300 mil anos atrás. Ou seja, ele coexistiu com o Heidelbergensis, ele coexistiu com o ancestral de Homo sapiens sapiens, né? E ele tinha um cérebro de 560 centímetros cúbicos, é pequenininho, né? Quase geórgicos. E ele foi descoberto em 2013 e descrito em 2015, né? Odesiensis, entre 300 mil e 125 mil anos atrás, descoberto em 1921, né? Desenhos talvez seja Heidelbergensis, né? Homo rudolfensis, né? É de 300 mil a 125 mil anos atrás, 2,5 milhões a 1,8 milhões de anos atrás. Tem um crânio, foi descoberto em 72 e em 1986, né, mais espécimes, né? Homem na caverna do veado vermelho tem entre 145 mil e 115 mil anos e descrito em 1979, mas a sua significância e o nome é de 2012, né? O Homo sapiens idalto, né? O Homo sapiens anatomicamente moderno está próximo dele, é de 165 mil anos, né? São 3 crânios, né? Depois o Homo sapiens sapiens, né? Desde 195, hoje a gente sabe que ele tem de 300 mil anos, talvez, e ainda vivo, né? E foi descrito, a publicação do nome, em 1758, um pesquisador usou o próprio esqueleto para descrever um taxonoma, né? Então, veja, o clima, você tem os períodos interglaciais e os efeitos que tiveram, né? Então, períodos quentes e períodos frios. Aqui a gente tem a genética, né? A origem dos seres humanos modernos, entre 100 a 200 mil anos atrás, por um gargalo, uma expansão na África por volta de 100 mil anos, expansão das populações euroasiáticas por volta de 55 mil anos, e depois uma expansão demográfica associada à agricultura, né? Arqueologia, o modo 3, dispersões dentro da África, dispersões para a Austrália, dispersões eurasiáticas, né? E agricultura e dispersão, né? Fósseis, emergência do cérebro humano moderno, por volta de 300 mil anos atrás, né? Pelo menos tamanho, né? Com Homo sapiens arcaico e homem anatomicamente moderno na África, né? Os primeiros Neandertais por volta de 200 mil anos, né? Os primeiros Homo anatomicamente moderno 160, mas na verdade talvez seja aqui também. Os primeiros Homo sapiens não africanos, há 100 mil anos no Oriente Médio. Os primeiros australianos por volta de 60 mil anos, né? Anatomicamente moderno. Os primeiros europeus por volta de 40 mil anos, né? Estes são os neandertais há 28 mil anos atrás. Então, então, as grandes perguntas são: que modelo da origem do ser humano moderno tem um apoio da evidência arqueológica? Aparentemente, o modelo da origem única na África, né? Em que circunstâncias o Chateaubriand pode ter surgido? Bom, por imitação aos vizinhos, né? Os neandertais aprenderam com os vizinhos, ou comerciaram com os vizinhos e trocavam coisas, ou teve mistura na caverna, eles, na verdade não é. Depois,
É razoável supor uma relação forte entre anatomia moderna e comportamento humano moderno? Não, porque os seres humanos modernos, anatomicamente modernos, tinham um comportamento de Neandertal até uma explosão cognitiva na África do Sul, por volta de 90 mil anos atrás ou 70 mil anos atrás, né? Deve ter sido alguma coisa, né? Talvez os genes de criatividade que a gente falou anteriormente, né? Que tipo de evidência arqueológica seria mais valiosa em resolver as questões do tempo e modo da origem dos seres humanos modernos? Associar ossos com as ferramentas, né? Que às vezes você tem a ferramenta, mas não tem ossos, né? É isso. Acabamos essa parte. Acabamos a aula 10, né? Aguardem para ver a aula 11, né? Nessa sexta que vem. Interromper a gravação, então tem mais aí para